Tô ao vivo. Deu certo. Olá, povo. Saudações. Namastê, axé, shalom. Tudo de bom para todos nós. Eu, bruxo e mago Magno Constantino, tô aqui para conversar com vocês sobre trazer mais uma pauta para a gente poder conversar. E essa pauta é bastante polêmica. Já tem um tempo que eu quero tratar desse assunto, só que eu estava esperando a oportunidade de esbarrar com um determinado livro e trazer para vocês, né? E eu encontrei o livro. Hoje nós vamos falar sobre essa obra aqui, Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. É da editora Unipro e autoria do grande pastor, bispo Edir Macedo, né? Então nós vamos falar sobre esse livro. Ele tá todo ticado, olha. Deixa eu ver se vai focar aí para vocês verem. Ele tá todo marcado aqui com as partes que eu separei pra gente poder conversar, pra gente poder avaliar e estudarmos juntos, certo? Bem, já de antemão, enquanto o pessoal vai chegando, eu sei que o horário também nem tá propício para muita gente estar online e tudo. Já de antemão eu quero deixar claro o meu repúdio em nome de todos os sacerdotes de matriz africana, em nome de todos os sacerdotes de religiões pagãs e neopagãs, em nome de toda a comunidade espírita, de todo o pessoal do Hare Krishna, budismo, dessas religiões orientais, igreja messiânica, kardecismo, eu já falei o kardecismo, que seja o pessoal do Vale do Amanhecer, todas as vertentes não cristãs. Eu espero que a minha fala represente um pouquinho de vocês também. Então, o objetivo dessa live é repudiar essa obra que foi publicada no ano deixa eu ver aqui, no ano de 2012. Essa edição aqui que eu tô com ela é a edição de número 17. E eu vou mesmo rasgar aqui o véu, como os nossos irmãos evangélicos gostam de dizer. Eu vou falar tudo, eu vou desmentir esse livro que é, na verdade, ele trata-se do Maleus Maleficarum moderno, né? Para quem não sabe, na Idade Média havia um livro chamado Maleus Maleficarum. A tradução do latim significa o martelo das bruxas ou o martelo das feiticeiras. E esse livro ele tinha como propósito ajudar as pessoas a identificar uma bruxa na comunidade e não só identificá-la, mas os meios e as maneiras melhores de torturá-la. Então, essa obra aqui, ridícula, do senhor Macedo, ela tenta se aproximar do Maleus Maleficarum, ou seja, o martelo das bruxas ou da feiticeira, a partir do momento que ela pega todas essas culturas, todo o contexto kardecista, umbandista, candomblecista, o quimbandista, e coloca como sendo algo negativo, como sendo algo do diabo e por aí vai. Mas eu separei aqui, eu não quero pular nada.
uma justificativa. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Por 2 motivos. O primeiro é que esse livro você não encontra com facilidade para poder comprar, né? Ele já saiu das bancas tem um tempo. Não tenho certeza se foi por alguma ordem judicial, se foi por algum problema que o Macedo teve com o discurso dele de intolerância, preconceito e ódio. Eu não sei se foi por esse motivo. Eu esqueci de apurar essa informação, mas apurarei e posto em um vídeo posterior, tá? Mas esse livro eles estão vendo a possibilidade. Eu vi alguns movimentos em alguns grupos fazendo abaixo-assinado e já protestando para que esse livro não saia de novo, porque eles estão tentando fazer uma nova versão, uma versão melhorada, corrigindo, né, as falhas que está aqui, mas com certeza sem deixar de atacar essas religiões que, segundo as estatísticas, é minoria no Brasil, tá? Segundo as estatísticas, mas estatística é uma coisa complicada da gente confiar, principalmente no que tange a se declarar umbandista, a se declarar candomblessista, a se declarar não cristão em um país tão preconceituoso, tão racista, tão intolerante e tão misógino. Então, essa live, além desse repúdio a esse livro, em nome de todas as comunidades de matriz africana, de todo o pessoal de povos de terreiro, povos tradicionais, religiões ameríndias, esse é o intuito do meu vídeo. E um outro ponto é que eu preciso responder, porque em um dado ele colocou uma cartinha aqui. Eu já tinha lido esse livro com 14 anos de idade. Nessa época eu ainda estava numa busca espiritual e infelizmente ou felizmente eu tive contato com essa doutrina durante um tempo na minha vida. E na verdade, assim, esse livro ele só foi mesmo o abridor de portas para que eu me interessasse ainda mais pelo assunto. Então, aqui ele direciona, a todos os pais de santo, deixa eu ler aqui porque fica invertido, a todos os pais de santo e mães de santo da nossa pátria. Então, esse é o segundo motivo o qual eu tô fazendo esse vídeo, tá? Então, o primeiro motivo é porque eles querem relançar esse livro, e o segundo motivo é porque é direcionado aos pais e mães de santo, e eu, humildemente, não quero representar a todos, mas quero representar especificamente o meu templo, o meu axé, os meus filhos e o que eu acredito sobre o que é mito e o que é preconceito e discriminação, tá bom? Então esse é o meu intuito aqui. Bem, então o livro já se dá dessa maneira, né, com ele dizendo aqui, direcionando o livro especificamente para o pessoal, para os pais e mães de santo, né? E aí ele merece essa live aqui em resposta. Uma outra coisa, essa live, esse vídeo aqui fica também como um registro para os leigos. Sabe por quê? Porque quem nunca teve um contato, quem nunca entrou em um terreiro, em uma casa de santo, em um templo de umbanda ou candomblé, e se deparar com uma obra maligna dessa daqui, vai acreditar porque isso daqui faz uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas e fazem com que tudo que o ser humano quer é um bode expiatório para poder colocar os seus problemas, os seus desamores, as suas dores, os seus preconceitos, a sua falta a sua incapacidade de conseguir, de lutar ou de conquistar as suas coisas. Então esse livro ele ajuda esse ser humano já desvirtuado, já desorientado,
a colocar a culpa nas religiões não cristãs ou nas entidades ao qual essas religiões professam a sua fé. Então, assim, eu não pretendo ser nem um pouco cuidadoso na minha crítica. Pelo contrário, eu tenho certeza que eu vou terminar esse vídeo e, assim, ainda vou ficar pensando durante meses do que poderia mais ter dito, mas aí a gente faz depois uma parte 2, uma versão 2 do vídeo, sem problemas, ok? Então vamos lá, vamos ler, porque eu não vou acrescentar nenhum ponto do que está no livro, tá? Eu fiz alguns resumos aqui, espero que não seja um vídeo cansativo, mas eu preciso rebater informações que estão aqui que são preconceituosas, racistas e intolerantes, tá bom? Então, ele começa aqui o livro dizendo, né, no prefácio do livro, ele fala sobre os interesses do livro, né, quem é o tal do Macedo, né? As pessoas já conhecem bem a tua fama, tá, Macedo? A Receita Federal e outras instâncias aí já sabem bem da sua fama. Então, vamos para a introdução, né? Ele diz assim, ó: há algum tempo venho orando por pessoas que tiveram ligações com as práticas de macumbaria e feitiçaria nas diversas facetas. Milhares de pais e mães de santo se transformaram em cristãos sinceros e tementes a Deus. Tarará, tarará, tarará. Bem, diversos pais e mães de santo, né? Assim como possa ter ex-adeptos das religiões de matriz africana nos cultos evangélicos, o contrário também acontece. Aqui, especificamente aqui no meu templo, na Ordem Mística do Rei Salomão, nós temos uma grande quantidade de pessoas vêm de religiões cristãs, especificamente tradições protestantes, tá? Então, esse teu argumento aqui de que recebe muitos adeptos dos cultos de matriz africana, ele é tão pífio como a proposta que você ousa vender aqui no seu livro, tá bom? Tá, mas aí eu vou prosseguir. Saindo da introdução um pouquinho, ainda na introdução eu vou avançar num ponto que diz assim, ó: à disposição de todos, este é um trabalho simples, sem pretensão alguma. Imagina, a pretensão dele aqui é única e exclusivamente a conversão. Mas não é a conversão como... Eu tenho amigos evangélicos, conhecidos, tenho alunos, tenho familiares, mas eu não tenho... nenhum deles tem essa postura autoritária de impor a fé, né? A fé deles como sendo a verdadeira ou a única salvadora e etc. De modo que, quando ele diz aqui sem pretensão alguma, ele está mentindo, porque a pretensão é a conversão, mas não é a conversão por vender uma imagem positiva do cristianismo ou do Cristo, e sim uma conversão por meio do medo, por meio da imposição, né? É colocar essas pessoas como seres errantes que não merecem a dádiva divina, por exemplo, porque estão em uma cultura religiosa diferente da qual ele se propõe a pregar aqui. Então, a gente conhece, eu tenho certeza que você também conhece, pessoas evangélicas, protestantes, que têm uma visão mais consciente, principalmente sobre a Constituição brasileira, onde declara que nós vivemos em um país laico. Portanto, somos livres, né, para exercer a fé
ao qual desejarmos lá no seu artigo 5º da nossa Constituição. Já falei desse artigo aqui no meu canal diversas vezes. Bem, dedico esta obra a todos os pais e mães de santo do Brasil, porque eles, mais do que qualquer pessoa, merecem e precisam de um esclarecimento. Sabe qual? Aqui eu preciso concordar que os pais e mães de santo merecem mesmo esclarecimento. Eles merecem esclarecimento principalmente sobre os direitos deles. Porque a grande maioria dos pais e mães de santo, se a gente pegar, por exemplo, os mais velhos, né, os pais de santo com mais de 50 anos, a grande maioria negros ou descendentes de negros, pessoas, mães que foram mães solteiras, ou seja, eu estou falando de classes excluídas da sociedade, de minorias excluídas da sociedade, né? E que talvez muitos deles não tiveram acesso à educação como eu tenho, e provavelmente o tal do Macedo tem, porque aqui atrás do currículo dele ele se diz ser doutor, né? Ele é doutor, ele é PhD, né? Ele teve acesso ao conhecimento. Mas, retomando aqui o fio da meada, esses pais e mães de santo, eles merecem sim esclarecimento, mas o esclarecimento correto sobre os direitos dele. De que esse tipo de obra não passa de uma obra baixa, criminosa, ao qual propõe um discurso de ódio e perseguição a todas as pessoas de matrizes africanas ou religiões não cristãs. É esse tipo de esclarecimento que essas pessoas precisam. É esse tipo de esclarecimento que todos os pais e mães de santo precisam. Muitos dos pais e mães de santo hoje não são alfabetizados ou até mesmo informatizados, de modo que eles não vão ter esse acesso ou esse privilégio que eu tenho de estar colocando aqui a minha cara nas redes sociais e mostrando para as pessoas o que de fato é as religiões de matriz africana, desmistificando toda a mentira que o Senhor propôs aqui nesse livro, né? Onde você pergunta, deuses ou demônios? E a resposta é única e clara. São deuses, porque demônios não pertencem à nossa fé, não pertencem à nossa cultura. A cultura africana, a cultura iorubá, as religiões de matriz africana, elas só tiveram contato com essa nomenclatura, diabo, satanás, Lúcifer, Beuzebu, enfim, quando elas foram escravizadas, elas foram torturadas e escravizadas por cristãos, por portugueses e europeus cristãos, ao qual utilizou do medo para converter essas pessoas. Tiraram elas das terras delas, né? Trouxeram elas para o Brasil, espalharam porque não queriam que eles negros com o mesmo idioma ficassem próximos, porque iria atrapalhar os planos dos feitores, né? Então é isso. Se a gente for ver, muitas das igrejas brasileiras, de igrejas cristãs brasileiras, foram construídas por escravos. Não é à toa que nós temos aí um arsenal de lugares, de cidades históricas espalhadas por todo o Brasil, tá? Então, nesse ponto, eu tenho que concordar. Pais e mães de santo merecem sim o esclarecimento. É por isso que eu tô aqui nessa live, é por isso que eu me propus a fazer esse vídeo, tá? Para esclarecer para eles e para os leigos que não conhecem a nossa casa, não conhecem a nossa religião, não pegarem a sua mentira como uma verdade. Porque esse livro aqui não passa disso, não passa de uma inverdade baixa e medíocre para atacar e perseguir pessoas que já foram muito torturadas na história do Brasil, né? Então, eu acho que lhe faltou aqui não foi o Espírito Santo, como vocês tanto buscam. O que te faltou aqui, Macedo, ao escrever esse livro, foi exatamente o Cristo.
Sabe por quê? Porque o Cristo que chegou até os nossos ouvidos negros africanos, era um cara que havia sido crucificado, que morreu por todo mundo, porque ele estava pregando o amor, porque ele estava pregando a paz, a tolerância, o respeito, o não julgamento. Então te faltou o Cristo aqui. Esse Cristo que você diz tanto acreditar, honrar e que ergueu tantos templos pelo Brasil e fora do Brasil e tem ganhado muito dinheiro com isso, né? Então, ainda estou na introdução. Olha o que mais que ele diz aqui que eu separei. Espero que este livro não se transforme em um pomo da discórdia e também não seja considerado meramente polêmico ou discriminatório. Mas vocês vão ver que é. Se assim acontecesse, eu me arrependeria de tê-lo escrevido. Eu espero que a essa altura, esse livro é de 2012, não foi que eu falei? 2012? Eu acho que esse livro é bem de antes, viu, gente? E 2012 foi só uma reedição. Que seja 2012. Já se passaram aí muitos anos, né? E eu espero que a essa altura o senhor já tenha se arrependido de ter gastado tanto papel, né? E ter desperdiçado tantas árvores para tamanha nojeira, né? É isso que seu livro é, nojento. Aí, saindo da introdução, eu vou aqui para a página 21, que diz assim, ó, de deuses a demônios. E aí ele faz uma crítica de que nós, né, de matrizes africanas, nós oferecemos, ele cita aqui, ó, no candomblé, tá? Que nós, de matrizes africanas, oferecemos trabalhos para agradar quando alguma coisa não está indo bem ou quando a gente deseja receber algo de especial. E o engraçado é que eu quero perguntar por que vocês oram e jejuam? Por que vocês fazem vigílias? O jejum também não seria uma forma de sacrifício, de depuração do corpo? Então, qual é a diferença entre o jejum ou o sacrifício cristão para um sacrifício ou uma oferenda de uma religião de matriz africana? Né? Pensa aí, você que está me assistindo. Na página 20, ele diz o seguinte, olha, ele deixa claro que essas religiões são seitas. Os demônios são adorados, agradados ou servidos como verdadeiros deuses. Como eu disse, nas religiões de matriz africana, nós não cultuamos demônios. Esse panteão não pertence ao nosso, tá? Demônios, anjos, Espírito Santo, isso daí pertence ao panteão judeu, hebraico, que seja, cristão, mas não nosso. Portanto, não tem como a gente adorar uma coisa que a gente não acredita, que a gente não sequer teve contato. Portanto, colocar... O que o Macedo fez? Ele pegou o culto dele, né, que ele diz ser, que ele diz pertencer, e visualizou nas outras religiões pontos de ataque. Para quê? Em prol de promover o culto dele, de promover a placa da igreja, da congregação dele. E isso aconteceu na Idade Média, né? O que nós estamos vivendo hoje é uma neo-inquisição. Como neo-inquisição? Nós não temos mais a fogueira na praça pública, né, para poder queimar a bruxa. Nós não temos mais os métodos de tortura medievais, mas a gente continua sendo perseguido. Os nossos templos continuam sendo atacados. E aí, vem aqui, ó, na página 24, ele diz o seguinte: muitas pessoas piedosas são enganadas pelos demônios. A alma da mãe de santo, por exemplo, é vendida ao orixá. Há uma chantagem diabólica nesse meio que obriga a pessoa que faz santo a renunciar enquanto vive a todas as outras
todas as coisas, inclusive a própria salvação. Matriz africana não acredita em salvação, senhor Macedo. Essa quantidade de pais e mães de santo que o senhor diz que saiu dos terreiros e hoje é da sua congregação, não te ensinou isso? Nós não temos Bíblia, nós somos politeístas, nós acreditamos na força da natureza, nós acreditamos no amor, no respeito, na empatia, na caridade. Portanto, nós não temos nenhum vínculo com pecado. Isso não pertence a nós. Nós não temos nenhum vínculo com salvação. Salvação do quê? Me diga. Vocês, cristãos, acreditam que o ser humano nasceu em pecado e ele precisa expurgar esse pecado e que, de alguma forma, ele precisa alcançar. Nós, de matrizes africanas, nós não cultuamos o céu, nós cultuamos a terra. Porque a terra é o local onde a gente vive. É aqui que nós temos a oportunidade de sermos bons, de amar, de respeitar, de plantar boas coisas na terra, de colhermos bons frutos. E aí ele diz isso, que nós fazemos uma renúncia à nossa salvação. Em momento nenhum, porque nós não acreditamos em salvação alguma, nós não acreditamos que estamos dependentes de sermos salvos, porque ninguém está em perigo. Ninguém está em perigo. Não pertence à nossa fé essa sua fala. Há um temor imenso, ele continua. Há um temor imenso entre os praticantes dessas seitas em deixá-las, por ameaças feitas. Como também há na igreja evangélica, não? Isso não existe na nossa fé, tá? Não há ameaças de que se você deixar o candomblé, ou a umbanda, ou o espiritismo em geral, que a sua vida vai desandar. Não existe isso. Já na igreja existe, onde vocês usam um versículo dizendo que quando alguém chega numa igreja, ele chega com 7 demônios. E quando essa pessoa sai da igreja, ela vai sair com mais 7 demônios. Mais 7 demônios vai tomar ela lá na saída. E somos nós quem ameaçamos? Ameaçamos do quê? Cada indivíduo que entra para as religiões de matriz africana, ele entra muito consciente. Ele entra consciente do que é a espiritualidade, do que é o orixá, do papel do pai ou da mãe de santo. Que, olha, são terminologias que nós utilizamos, porque dentro da nossa religião, a nossa hierarquia, ela é família. É uma hierarquia familiar. Portanto, o dirigente não é um pastor que vai pastorear as suas ovelhas ou o seu gado, sei lá o que é. Não é. É um pai ou uma mãe. Ou seja, alguém que vai ter uma dedicação total a outras pessoas. Porque é isso que um pai e uma mãe é. E ali, o pai e a mãe de santo vai ajudar os seus filhos de axé, ou filhos de santo. E entre os filhos de santo há a hierarquia de irmandade, eles são considerados irmãos. Me diz onde um ambiente familiar pode ser ameaçatório para alguém. É incoerente a sua fala, é muito incoerente. E diz aqui, muitas vezes eles rejeitam convites para participarem das reuniões de libertação em igrejas motivados por esse medo que lhes é imposto. Na verdade, eu conheço muita gente, inclusive evangélicos, que não pisam na tua igreja por medo do que você pratica lá, do que você invoca lá. Porque vocês invocam lá mais o tal do diabo, do Lúcifer, de Satanás, do que o próprio Cristo, do que o próprio amor do Cristo. E aí há aquele outro versículo que diz que a fé sem obras é em vão, né? É uma fé vã. E o que seriam as obras? A obra é fazer o bem, com certeza. Eu acho que foi isso que o cara crucificado quis lhe dizer. É fazer o bem, é amar ao próximo como a ti mesmo, é respeitar, é ter tolerância.
né? Aí ele diz mais aqui, ó. Ex-pais. Em nossa igreja temos centenas de ex-pais e ex-mães. E eu discordo do senhor. Não existe ex-pai e ex-mãe. Uma vez que você concebe, isso é para sempre. Não existe. Essas pessoas que estão na sua igreja são, na realidade, pessoas que, assim como as que saem da sua igreja para vir aqui para o meu templo, ou as que saem do meu templo e vão para a igreja católica, ou as que saem da católica e vão para o budismo, ou as que saem das nossas religiões e vão ficar sem religião alguma, são pessoas que, na verdade, não se encontraram. E num Estado laico, por direito, isso é natural. É natural que as pessoas optem por que for melhor ou mais conveniente a elas. Isso é natural. Além de termos um país laico, nós temos a nossa liberdade de escolha, a nossa liberdade de opinião e também o livre-arbítrio, que segundo as escrituras que o Senhor segue e serve, o livre-arbítrio é um presente dado por Deus. Então, assim, é para discutir Bíblia? Nós vamos discutir Bíblia, mas aqui o que está em discussão são direitos. O meu direito de ir e vir e professar a fé que eu quiser. O direito do meu filho de santo de vestir branco, colocar suas guias, os seus deloguns no pescoço e andar na rua sem sofrer uma pedrada de um cristão. É isso que está em discussão aqui. E, na verdade, não era nem para estar em discussão, porque é lei. É lei. É um direito nosso. Portanto, não existe ex-pai e ex-mãe de santo. Essas pessoas são pessoas que não se encontraram. Porém, a partir do momento que elas se declaram ex-pai ou ex-mãe de santo, a realidade é que ela nunca foi pai e nunca foi mãe de santo. Porque eu desconheço o indivíduo que coloca um filho no mundo e depois que esse filho morre, ele vira ex-pai ou ex-mãe de santo. Ou depois que ele não quer mais o filho ou que o filho cresce, ele não é mais pai nem mãe porque o filho mudou-se para um outro lugar. Não existe isso, gente. Um pai e uma mãe é para toda a vida. E sabe o que isso me faz refletir? E agora a mensagem, eu acho que eu vou falar isso mais à frente. Vou falar isso mais à frente, que a culpa é nossa. A culpa de tudo isso é nossa. Nós, povos de matrizes africanas, quando o censo bate no nosso portão para poder fazer a avaliação, né, para fazer o censo anual, as pessoas têm medo de dizer que é do axé. As pessoas têm medo, por isso que eu não acredito nessa estatística, porque por medo as pessoas são condicionadas a dizerem que são cristãs. Há um documentário no YouTube que fala exatamente sobre isso. E a abertura é alguém dizendo assim, olha, a pessoa está dentro de um terreiro sendo entrevistada e pergunta qual é a religião dela. E ela se denomina católica apostólica romana, mas que de vez em quando vai no terreiro. Porque nossas religiões são tão vilipendiadas por cristãos. Cristão, gente, infelizmente eu não tenho, não há um outro. Nós somos mais atacados por cristãos do que por bandidos, né? Deixa eu abrir essa aspas aqui. Infelizmente, isso é estatístico, né? Não sou eu que estou dizendo, não é nenhuma acusação direta. Isso é o que os noticiários nos mostram constantemente. Então, o que nós, de matriz africana, a culpa é nossa a partir do momento que nós não damos nome aos bois. Você que frequenta um terreiro precisa dizer que você é de terreiro, que você é de matriz africana, que você pertence às religiões de matriz africana, sem medo, porque você paga os seus impostos assim como o católico, o evangélico. Então você tem os seus direitos, a sua cidadania é garantida, é assistida, né?
Então, a culpa é nossa também a partir do momento que nós não entendemos direito o culto e saímos dizendo qualquer coisa por aí. Saímos dizendo qualquer coisa, que a determinada prática, por nós não compreendermos, a gente e termos essa visão, como é que eu vou dizer, catequizada, a gente acaba associando aquilo que a gente desconhece ao mal ou ao diabo. O culto africano, a religião de matriz africana, ela é uma religião que vem de uma cultura tribal, que vem de uma cultura mais primitiva. Sendo assim, os métodos e os meios de adoração serão rústicos. Mas veja bem, as nossas religiões imolam animais? Sim, imolamos animais. Nós imolamos animais, o sangue é separado para os fundamentos ritualísticos e a carne ela é preparada para uma ceia ritual, para um banquete ritual. Mas observem vocês não fazem isso na Santa Ceia de vocês? Evangélicos uma vez por mês e católicos, se não me engano, toda a missa? Tá aqui o corpo do Cristo e parte o Cristo no meio e todo mundo come o Cristo. Agora vamos tomar o sangue do Cristo. Esse cálice com vinho representa o sangue do Cristo e todo mundo bebe ali o sangue do Cristo. Não seria um tanto quanto diabólico todos os rituais vocês imolarem o Cristo de novo? Relembrarem um momento de tanta dor, de tanto sofrimento, comemorarem a crucificação e não aplaudirem a mensagem, porque a crucificação é só o ápice. Se não tivesse terminado crucificado, não teria chocado para mostrar ao mundo amor. Então reflita, você que está do outro lado, que tem todo o direito de discordar de mim, como eu disse, vivemos num país laico, democrático, né? Você tem o livre-arbítrio, eu também. Você tem todo o direito de discordar, mas vai estudar história. Sai um pouquinho da Bíblia. Vai estudar história. Vai estudar a história da humanidade. Vai estudar documentos históricos. Se embase. Eu tô conversando com vocês com total embasamento. Tanto sobre Bíblia, como cristianismo, como sobre essa porcaria desse livro que eu li. E eu tenho alguns dados aqui para trazer para vocês daqui a pouco. O dever de casa está feito. Infelizmente, parte dos ministros religiosos de matrizes africanas são pessoas, como eu disse, não tiveram acesso aos estudos, não tiveram a oportunidade de ter acesso ao conhecimento. Muitos são analfabetos, muitos não são informatizados. Sendo assim, estão à mercê da mentira, da injúria, da calúnia. Que sacerdotes desse tipo aqui, dessa qualidade, eles ficam ilesos, porque acaba que o meu grupo, infelizmente, o meu grupo é minoria. Estatisticamente, né? É minoria. Mas vamos seguir. Portanto, eu disse que não existe ex-pai nem ex-mãe de nada, tá? Aí, olha só, a Bíblia condena todas as práticas de Umbanda, Candomblé e do Espiritismo de modo geral. Eu quero que você, cristão, me mostre onde na Bíblia cita a Umbanda e o Candomblé. Não existe. Eu já li a Bíblia de cabo a rabo. Pegar versículos isolados que fala da bruxa, da necromante e tal, isso não é argumento.
Sabe por quê? Daquele mesmo versículo eu tenho outras interpretações desse mesmo versículo. Mas aí ele diz aqui: a Bíblia condena todas as práticas de Umbanda e Candomblé. E aí eu coloquei aqui um post-it que pergunta o seguinte: e a Bíblia não condena o ódio, a intolerância, o preconceito, o desrespeito? Essa mesma Bíblia não condena tudo isso? É uma questão de lógica. É uma questão de lógica. Até onde eu me recordo, a sua Bíblia, ela condena, sim, essas práticas de intolerância, de desrespeito, de ódio. Aí veja, participe de uma reunião de libertação em nossas igrejas e o Senhor Jesus Cristo o libertará dessas práticas condenadas por Deus, que, em muitos casos, não passam de engodo e fingimento para tirar o seu dinheiro. Vocês percebem aqui onde é que as religiões de matriz africana elas incomodam esse tipo de cristão? Olha aqui, ó. Em muitos casos não passam de engodo e fingimento para tirar o seu dinheiro. Eu quero que vocês reflitam. Nesse ponto eu não vou me aprofundar porque fé, dinheiro, interesses, né? Talvez as religiões de matriz africana seja a maior ou grande concorrente dessa denominação religiosa específica, né? De modo que é claro que o de graça, ou seja, a caridade, é uma concorrente cruel do dízimo, da oferta, né? Do pacotinho de sal por R$ 50, o pedaço da gravata do pastor por R$ 100, porque eu presenciei isso, não me contaram. Eu presenciei um pastor arrancar a gravata, picotar ela em vários pedaços e vender tiras de gravata como sendo abençoadas. E aí eu fico pasmo. Eu fico parvo com tudo isso, né? Como diz uma amiga que é portuguesa, eu fico parvo. Porque parece que a gente está vivendo ainda na Idade das Trevas. Parece que a gente está vivendo na Idade Média, onde se vendia as indulgências, né? Se vendia vagas no céu, se vendia pedaços da cruz que Jesus havia morrido, pedaços dos ossos de Maria, pedaço do cajado de Moisés. E as pessoas caíam nessa. Sabe, gente, assim, é lamentável que eu tenha que utilizar desse espaço público para poder reivindicar os meus direitos, a minha liberdade, reivindicar a segurança das pessoas de matriz africana por causa de um sem noção desses aqui, tá? É lamentável, é lamentável. Eu sinto muito em ter que fazer isso, mas há coisas que a gente não pode mais voltar para dentro da senzala e fingir que nada está acontecendo. Eu não vou fazer isso, eu já disse isso para vocês. Eu não vou voltar para dentro da senzala e fingir que tá tudo certo, né? O Brasil é assim, o preconceito sempre vai existir. O preconceito sempre vai existir. Enquanto a gente não aprender a combatê-lo de frente, botando a cara mesmo no sol, botando a cara mesmo para bater, sem medo. Sem medo. Porque isso daqui já tá virando uma psicopatia religiosa. Eu compartilhei agora há pouco, aqui no meu perfil do Facebook, o vídeo de uma senhora que, além de agredir um rapaz em palavras, dizendo que, já que ele não quis aceitar o panfletinho da religião dela, que ele estava com o diabo e que ele ia morrer com HIV, ela ainda o agride fisicamente, né? Ela chega a agredir a câmera porque ele grava a situação, porque são situações que mesmo que a gente conte, as pessoas não acreditam. Eu tenho também uma cena que eu sou de
um show que eu armei com uma evangélica doida, maluca, que quis, né, se sobressair em uma determinada situação, e fomos parar na delegacia. E irei quantas vezes forem necessárias. Aí, vamos seguir. Aqui, ó, na página 30. Aí aqui na página 30 ele se refere demais ao tal do diabo, do Lucifer, do Satanás e etc. Nomes esses que são mais citados lá na igreja dele. Porque dentro dos nossos cultos nós não professamos fé nessas entidades. E repito, essas entidades só tomaram espaço dentro do nosso culto quando foram impostas, quando nós fomos invadidos pela sua fé, pelo cristianismo. Quando o cristianismo vem e enfia dentro da cabeça das pessoas de que determinada prática ou entidade era satânica ou diabólica. Porque até então, o negro ele não teve contato com isso. Vai estudar um pouquinho, é muito simples. Usa aqui, ó, o seu título de PhD que o senhor diz ter e vai estudar um pouco de antropologia, de história da humanidade. Não passa essa vergonha assim em rede mundial, né? Porque a internet é mundial, não sei qual é até onde vai parar esse vídeo. E aí ele diz assim, olha, ele diz isso na página 31. Alguns estão servindo como cavalos, aparelhos ou vasos. Isso é engraçado, porque eu também já ouvi dentro das igrejas evangélicas que vocês são vasos. São vasos na mão do oleiro. Vocês são varões, né? Tem os varões, as varoas, né? As canelinhas de fogo, pentecostal, que essas são as que mais adoram apontar o dedo para o próximo, a falar alto, a gritar, né, a sua fé, fazendo com que as pessoas se convertam pelo grito ou pelo desespero e não pelo amor ou pelo respeito, né? E o mais engraçado é que dentro como os nossos templos, nós temos a humilde e agradabilíssima hierarquia familiar, né? Onde você vai pro terreiro, sim, para poder encontrar o seu pai ou mãe de santo, os seus irmãos de santo, né? Aqui em casa, a gente tem um evento anual. Para quem não sabe, eu sou sacerdote de matriz africana há alguns anos, tenho casa aberta e já tenho filhos que têm casas abertas. Então, esses filhos, essas casas abertas, a gente chama de filiais, né? E uma vez por ano a gente se reúne. Esse ano foi na casa de um filho aqui em Valparaíso de Goiás. Uma vez por ano reúne a família com as filiais e também vem o meu pai de santo com os meus irmãos de santo. Então é todo um evento, toda uma festa, acaba sempre com comes e bebes, a gente louva o santo, a gente canta, a gente dança, a gente se abraça. E e isso faz falta, principalmente agora, nesse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, no mundo de quarentena, isso está fazendo muita falta para todo mundo, especificamente para mim também. Mas nós não tratamos os nossos membros, os nossos adeptos fiéis, como ovelhas. Não há um pastor tocando ovelhas dentro do nosso culto. Reflita, tá? Reflita sobre isso. E aí eu vou avançando aqui, que eu fiz aqui as páginas, né? Eu marquei as páginas. Aí olha só esse ponto. Ah, tá. E eu encontrei esse livro aqui na biblioteca pública aqui do meu município. Mas eu vou dar um jeitinho de resolver isso. Então, o que acontece? Tá dizendo aqui, ó. Na página 35, ele faz uma fábula entre o gato e o rato.
Certa vez, ele observou como o gato faz com o camundongo. O bichano corre atrás do rato, prende-o entre as suas patas e começa a brincar com ele, jogando de um lado para o outro. Se o rato fosse de brincadeira, poderia por alguns momentos gozar de tapinhas do gato. O gato brinca, enrola-se com o rato, por vezes deixa-o dar uma corridinha e, quando pensa que está livre, lá vem o bichano, que dá um salto, prende em suas garras outra vez. O final da brincadeira é a morte do rato, é claro. É irônica essa história e, assim, ao mesmo tempo ridícula, porque a analogia que ele faz é que as entidades de matriz africana seriam o gato e o médium seria o rato. Mas aqui no templo eu tenho casos vivos, tá? De pessoas que entraram aqui para o templo, vieram de religiões vieram da religião protestante, de igrejas evangélicas. Alguns sofreram abuso. Não estou falando só do abuso moral, tá? O abuso sexual também, assédio moral, assédio sexual. E isso mesmo em âmbito religioso é crime, assediar moralmente alguém. Eu não estou dizendo que todos os sacerdotes de matrizes africanas são honestos. Não. Eu jamais iria levantar tamanha afirmação. Mas fica aqui, para fazer a comparação com essa história. Assim como há nas igrejas pastores que não prestam, né? Estelionatários, pedófilos, né? E por aí vai. Pode haver também e deve haver nas religiões de matriz africana. Portanto, colocar essa historiazinha do gato e do rato no seu livro, no intuito de dizer que só acontece nessas fés, o senhor está sendo um tanto quanto hipócrita, né? Hipócrita é a palavra mais correta. Aí, olha só. Aí, avançando, quero avançar porque eu acho que esse vídeo já está bem longo. Por que Deus permite a atuação dos demônios? É uma pergunta que ele faz no livro. E ele diz que responde aqui com três parágrafos. Por que Deus permite a atuação dos demônios? E eu faço outra pergunta. Por que Deus permite a atuação de falsos profetas? Se esse vídeo chegar até ele, eu vou ter o prazer de ouvir a resposta, né? Aí, para findar, eu acho que já tá acabando, tá, gente? Eu tô no meio do livro ainda. Por que os demônios se apoderam das pessoas? Como os demônios se apoderam das pessoas? Ah, tá. Olha aqui o que ele diz, ó. Os demônios se apossam das pessoas de muitas maneiras, dentre elas, por hereditariedade. Então, ele quer dizer que os filhos dos cristãos sempre serão... vai dar certo, são de bom caráter porque são cristãos, né? Então, já começa errado daí. Conheço muito filho de pastor que está aí errante, viu? Pela participação direta ou indireta em centros espíritas. Os centros espíritas, todos que eu tive a oportunidade de conhecer, eles só pregam o amor e a caridade. Então, assim, se o demônio, como ele diz aqui, ó, se apossam de pessoas que têm uma ligação direta ou indireta em centros espíritas, aqui ele já está proliferando o ódio, né? Ele está disseminando o ódio de que
um cristão não pode ter amizade com um espírita ou um candomblessista, né? E aí pode parecer assim, ai Magno, mas você está fazendo aí uma tempestade num copo d'água. Não estou. Não estou, porque olha só o que eu preparei, o que eu separei aqui para nós. O relatório de intolerâncias religiosas da ONG CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, disse que entre os anos de 2012 e 2015 aumentou a discriminação e a intolerância mais de 71% só no Rio de Janeiro. E eu sei que tem gente do Rio de Janeiro aqui me assistindo, porque eu vi o Wellington por aqui. Só em 2012 e 2015. Infelizmente, eu não achei uma pesquisa mais atualizada. Isso só no Rio de Janeiro, um aumento de 71% de intolerância, de invasões de casas de umbanda, de candomblé, casas de religiões de matriz africana, a depedração desses lugares, né? E fora os vários que pegaram pais e mães de santo como reféns enquanto roubavam, quebravam, né? Destruíam esses templos religiosos. Isso só no Rio de Janeiro, tá? Segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, mais de 200 casos foram relatados de janeiro a setembro de 2019. Isso também só no Rio de Janeiro, né? Então, assim, aqui nós estamos falando de dados. A fonte foi a Folha de São Paulo, uma pesquisa que eu fiz do jornalista Fábio Morton, do dia 24 de setembro de 2019. E isso daqui são dados de pais e mães de santo que se propuseram a denunciar, porque a gente sabe que nem todo mundo que sofre uma intolerância denuncia. Ou seja, os casos que a gente desconhece, eles não são... eles não entram para essas estatísticas, né? Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Certa vez aconteceu num grupo do WhatsApp aqui da minha rua, grupo da rua, da vizinhança, houve um comentário de que se jogariam uma bomba aqui no templo durante os trabalhos. E eu não pensei duas vezes, eu reuni os filhos e eu fui até a porta do tal vizinho que enviou essa mensagem com todos os meus filhos vestidos de branco e mostrei para ele que ali não, se ele jogasse bomba, que ele tivesse ciente de que tenho na minha corrente espiritual idosos, crianças, hipertensos, pessoas com problemas de saúde e que, portanto, já era visível que ele era cristão, né? Porque bem a plaquinha da casa dele, do endereço, tinha imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então eu fiz questão de levar os filhos lá e mostrar para ele que eu sei muito bem dos meus direitos, que ele não estava mexendo com uma pessoa leiga e que se ele fizesse isso, ele fizesse consciente de que haveria aí uma representação judicial contra ele. Você acha que fez? Não fez. Não fez, levei os filhos todos vestidos de branco, mostrei para ele, olha, sabe por que a gente veste o branco? Porque a gente propaga a paz, a gente acredita na paz, somos fiéis da paz. Portanto, o patrono da nossa nação, da nossa religião é Oxalá, que é justamente a paz. Portanto, tenta entender isso, né? Tenta entender isso. Então ele fala aqui, olha... Então ele já pede essa separação, né? Que o povo de Deus não pode ter contato com os espíritas. E isso me preocupa, porque é isso que gera o que eu falei, as intolerâncias,
o racismo, o preconceito, né? Ele diz aqui, ó, por envolvimento com pessoas que praticam espiritismo de novo, né? As comidas sacrificadas a ídolos, então eu já expliquei isso anteriormente, né? Os cristãos fazem isso constantemente nas suas práticas aí de Santa Ceia, de comungar a Santa Ceia e tudo mais. Né? E vai saber se estão limpos para isso, né? Porque seria um momento sagrado deles ali, que só quem está em dias poderia participar. Mas enfim, né, meu povo? Deixa eu ver aqui, eu separei mais coisas, tá acabando. Agora sim tá acabando, aguenta aí. É porque gastou muita pauta com tamanha idiotice. Então, olha só, aqui na página 106 ele diz o seguinte: caridade é ordem do dia em todos os centros e terreiros onde se pratica o espiritismo. Isso é verdade. Isso é verdade. A caridade é o caminho pelo qual nós entendemos que é a melhor maneira de nós expressarmos o nosso amor ao próximo, o respeito, a consideração. Não é criando livros motivando a intolerância, a discórdia, o desrespeito. Entende? É isso mesmo, a caridade. E olha só, isso ele reconhece no livro. Tá ticado aqui, ó. A caridade é ordem do dia em todos os centros e terreiros onde se pratica o espiritismo. E é verdade. Toda casa, centro espírita, terreiro, de umbanda, candomblé, quimbanda, jurema, que seja, ele não faz acepção de pessoas. Qualquer um que chegar, o preto, o pobre, o branco, o índio, o escravo, o africano, o homossexual, o heterossexual, o pansexual, qualquer um que chegar nessas casas dessa nomenclatura vai ser muito bem recebido, muito bem quisto, tratado como um irmão. Porque afinal é isso que nós somos. Caramba, se o Cristo voltar de novo, vocês cristãos, vão crucificar o cara de novo, porque vocês não entenderam a mensagem há 2020 e tantos anos. Vocês não entenderam a mensagem ainda de respeito, de tolerância, de amor. Aí ele diz aqui, ó. Os demônios têm poder? Ele pergunta, né, na página 111. E a minha resposta é sim. Os demônios têm poder e eles estão em púlpitos de igrejas evangélicas, liderando ovelhas, se passando por falsos mestres, pastores e até mesmo profetas. Tá? Essa é a minha resposta para a sua pergunta. Aí tem mais. Ele estava bem empolgado quando ele escreveu. Se é que foi ele mesmo que escreveu tudo isso daqui, se ele só não assinou. Aí ele diz aqui, ó, que uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela só adoece se ela tiver uma má alimentação ou um distúrbio qualquer. Aí ela fica enferma. Eu preciso acabar já o vídeo, porque a minha bateria está indo embora. Lucas, me socorre aqui, por favor. Eu não sei se parou o vídeo aí para vocês, porque a bateria tá indo embora. Pera lá, meu povo, deixa eu só arrumar aqui a questão da bateria, que eu tô com 5%, e quando ele avisa os 5%, ele descarrega de uma vez. Não? Pera aí, que eu parei no ponto que ele diz que os evangélicos, os cristãos... Deixa eu colocar aqui para carregar.
no ponto que ele diz que os cristãos... Aí, pronto. Consegui, graças ao videomaker Lucas. Obrigado, Lucas. Eu só acho que agora vai ficar um pouquinho torto aqui o vídeo, porque preciso comportar aí as duas coisas, o carregador e o tripézinho aqui para segurar aí, assim, de perto, né? Fica bom. Então, ele diz aqui... Continua, Val? Então, vamos seguir. Vamos embora. Ele diz aqui o seguinte, olha só. Uma pessoa cristã que está cheia do Espírito Santo, ela só adoece... Não, ela não adoece, não. Ela só fica enferma pela má alimentação ou um distúrbio qualquer. E porque há muitos cristãos que não jejuam. E aí, quando eles não jejuam, eles criam uma fraqueza e dão espaço à doença. Olha isso. Olha a tamanha ignorância. E aí ele diz mais, olha, devemos orar e jejuar, porém jamais deixar de cuidar do nosso corpo. Isso é vigiar. Se não cuidarmos do nosso templo do Espírito Santo, ficamos sujeitos às doenças. Mas nem por isso se pode dizer que estamos com demônio. Mas o espírita, o candomblecista, juremeiro, o icano, se ele adoecer é porque ele está com demônio. Ele está, na verdade, endemoniado ou possesso, como ele gosta muito de usar aqui, ó. Porque ele diz que essas religiões atraem a doença, o caos para o corpo. Gente, então, só morrem os cristãos que não oram ou jejuam? Pensem sobre isso, que engraçado que ficou. Então, os cristãos que morrem são porque não oraram e jejuaram. Aí deram brecha ao mal, adoeceram. Ai, gente, não é uma piada? É uma piada sem graça isso daqui, viu? É uma piada trágica. Ah, tá. Aí eu achei super interessante que do mesma hora que o livro busca meter nos orixás, nos guias, nas entidades, na página 140, ele dá uma tabela, alguns pratos utilizados pelos orixás. Olha só a tabela que ele dá aqui. Ele diz... cadê? Deixa eu focar primeiro. Acho que eu tenho que afastar um pouquinho. Foi? Não vai dar pra ver, não vai focar. Tá estourando aqui a claridade. Alguns pratos usados pelos orixás. Orixá mensageiro. O Exu não faz nada sem cobrar a sua parte. Como os pastores também não fazem nada se não receberem o dízimo, né? Se não receberem a oferta. Olha, gente, eu não estou generalizando. Isso tem que ficar muito claro aqui nesse vídeo. Eu já fui em cultos evangélicos e vou ainda hoje, se eu for convidado para um lugar onde prevaleça o respeito, o bom caráter e principalmente a Constituição brasileira. Se for preciso, eu vou. Se for convidado, eu vou. E eu já vi cultos evangélicos maravilhosos no sentido de mostrar a cada indivíduo onde é o ponto de erro que ele está falhando no dia a dia, né? De responsabilizar cada ser humano pelo seu bem-estar e não terceirizar isso a uma divindade ou a um demônio ou o que seja. De modo que muitas igrejas têm cultos maravilhosos. O mal, o grande câncer dessas instituições é quando, depois de algo tão maravilhoso, de um culto tão construtivo, eles vêm com a sacolinha para você depositar ali o seu dinheiro. Vocês sabiam que isso é uma técnica de vendas?
Para quem não sabe, eu sou professor de cursos profissionalizantes. Hoje estou mais parado, mas dei aula de cursos profissionalizantes, nossa, quase 10 anos da minha vida. E é uma técnica utilizada no processo de vendas, onde primeiro você fala todos os benefícios, você fala todas as coisas boas e no final você vem com preço. No final você vem com valor, ou seja, você só é digno de levar tudo isso se você pagar. Senão você não leva. Pode isso? São muito bem preparados as suas ovelhas, viu, ô Macedo? Suas ovelhas. Aí ele diz aqui, ó. Agora sim tá acabando, aguenta aí. 145. Macumba pega? Ele pergunta se macumba pega. Gente, são perguntas mesmo, tá? E o objetivo desse vídeo é responder essas perguntas. Olha aqui a pergunta. Macumba pega, para vocês vai estar de trás para frente, né? Porque eu tô fazendo estilo selfie. Olha só, se pega, eu desconheço. Mas a minha resposta é: macumba até não pega, mas ignorância mata. Ignorância mata porque, como eu disse, as religiões de matriz africana continuam sendo perseguidas, continuam sendo atacadas justamente por cristãos e pessoas desinformadas que ah, relacionam a nossa fé com o mal, ou relacionam a nossa prática com algo diabólico. Então, macumba pega? Não. Mas ignorância mata, tá? E só para deixar claro para você que é leigo, que tá vendo esse vídeo aqui, nunca pisou num terreiro, macumba, na verdade, é um instrumento que a gente toca, é um instrumentozinho de madeira, cheio de furinhos aqui, ó, dá pra vocês verem, tipo assim, e ele faz esse som, tá? Macumba é um instrumento que nós utilizamos, ele é feito de bambu, se não me engano, ou é de uma madeira chamada, eu não me recordo, mas é um instrumento musical. Portanto, nem todo, por exemplo, aqui em casa, aqui no templo, nós somos de matriz africana, nós fazemos rituais e nós fazemos os rituais, porém nós não somos macumbeiros, porque até hoje eu não achei esse instrumento para tocar. Depois que eu comprar esse instrumento, aí a gente passa a ser macumbeiro, porque o macumbeiro é aquele que toca parecido com reco-reco. É muito parecido com reco-reco. Tá bom? Mas a gente ainda não tem esse instrumento aqui. Portanto, eu sou macumbeiro de coração e devoção, mas não sou macumbeiro de percussão, ok? Aí ele diz aqui, ó, agora sim, agora acabou, tá, gente? Tô no final. Ele diz aqui o seguinte, na página 111, 10 passos para a libertação. Eu não vou ler todos os 10 passos, eu marquei só alguns, eu elegi alguns para a gente poder conversar. Olha esse daqui, ó. Em nenhum momento desses 10 passos, em nenhum momento, ele cita que os passos para a libertação é o amor e o respeito. Em nenhum. Nenhum. Só quero fazer esse adendo. Aí eu separei aqui uns passos bem interessantes. Olha só. O passo número 9. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, gente, não já tinha os 10 mandamentos? Não era só ele copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V? Ele criou 10 passos dele, da igreja dele, do fundamento dele, da ideologia dele, da percepção dele. Ele poderia ter feito um Ctrl+C, Ctrl+V na Bíblia e colado aqui, mas não, ele criou o próprio. E o 9, o nono passo, é ser fiel nos dízimos e nas ofertas. É o que não poderia faltar, não é, gente? O que vai ser... para que ter ovelhas se elas não te renderem? Se elas não te trouxerem um monetário, né? É isso daí, ovelhas.
Aí, depois ele diz assim, olha, ele manda, já em outro capítulo, ele manda assim, ó, procure alcançar os macumbeiros. Então já entra em contradição. Lá atrás ele diz que não é para se envolver com pessoas do santo, que os cristãos não podem se envolver. Agora ele já manda procurar e manda falar com os macumbeiros, fale com eles com muito amor e compaixão, mas não manda falar do amor e da compaixão do Cristo. Jamais discuta ou tente impor pela força o conhecimento e a fé que você adquiriu em Jesus. Mas não os iluda, eles precisam saber que se não abandonarem os seus ritos diabólicos, serão condenados por Deus. Se é o tal Deus que vai condenar todos e tudo, por que essas denominações religiosas protestantes estão preocupadas em fazer isso? Eles possuem, por acaso, alguma procuração como sendo juízes do Cristo? Conselheiros do Cristo? Porque é o que fazem a todo momento. Apontam, apontam e apontam e criticam e tacam pedra e humilham, né? Agora sim eu vou acabar, ó, tô no último. Como receber, aqui na página 192, o livro vai até 198, 199, quase 200 páginas de puro preconceito, de pura discriminação, racismo e tudo que há de pior. Aí na página 192, para findar a pergunta, que aqui ele pergunta assim, ó, o título do livro ele pergunta: orixás, caboclos e guias, deuses ou demônios? Eu disse já, eu já respondi, deuses. Aí ele diz aqui, na página 192, como receber o Espírito Santo? E aí essa pergunta que eu finalizo o vídeo. Como? Me diga, como receber o Espírito Santo? É dessa forma? Atacando? Desrespeitando? Como receber o Espírito Santo? Essa é a grande questão. Que Espírito Santo é esse furreco, salafraio, que vai habitar um corpo racista, preconceituoso, discriminador, violento? Me fala que Espírito Santo é esse que vai habitar esse tipo de corpo. E aí, para lembrar aí aos marinheiros de primeira viagem, o seguinte, para lembrar aí as ovelhas perdidas, que a Umbanda, ela é patrimônio da humanidade, tá? Pelo Instituto Rio Patrimônio Imaterial da Humanidade. Pelo decreto de 18 de 5 de 2012, pela lei 12.644. E ela está lá desde 8 de 11 de 2016. Portanto, a Umbanda é patrimônio imaterial da humanidade. Não é do Brasil, meu bem, é da humanidade. E para alcançar esse posto, eu acho que é por isso que ela é tão odiada por vocês. Só pode, né? Entenda que as religiões de matrizes africana não é só uma questão religiosa, é uma questão cultural, racial, étnica. Portanto, estamos no posto que conquistamos. Nós precisamos ser respeitados, onde quer que nós estejamos, seja em uma vida social ou nas redes sociais. Quem é do axé tem que dizer que é do axé, sem medo de pedra, sem medo de apontamento, sem medo de Bíblia, sem medo de pastores, porque nós, sem medo de céu ou inferno, porque nada disso pertence à nossa fé, ok? Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
tá? Já fiz aqui o escrutínio desse livro que eu queria ter feito há muito tempo. Esse livro, estou levantando a campanha para todas, se ele for sair de novo, nós já estamos movendo aí uma campanha para embargar a publicação desse livro, tá? Mesmo que seja com revisão. A próxima edição, na verdade, ela só vai corroborar com a primeira versão. Vai continuar com esse esculhambamento das religiões de matriz africana. Portanto, nem eu, nem os povos de terreiro vai permitir ou admitir que esse livro venha à tona de novo. Como eu disse, nós não vamos voltar para as senzalas. Nós exigimos respeito e exigimos o nosso posto diante da sociedade. O meu direito termina exatamente onde o seu começa. O nome disso é ética e liberdade de expressão. Então, eu sou o bruxo e mago Magno Constantino. Agradeço a sua presença durante esse vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Namastê, namastê, axé, shalom, optia e até o nosso próximo vídeo. Curta, se inscreva e compartilhe aqui o nosso canal no YouTube. Forte beijo, um forte abraço para você e até a próxima. Quem é do axé, diz que é, ok? Tchau, tchau.